Pai do Senhor, meus irmãos, quero meditar com vocês sobre o tema o batismo com o Espírito Santo, que é evidência inicial e falar em línguas. Estamos vivendo um tempo que existem muitas correntes teológicas e alguns fazem objeções a esta doutrina pentecostais maravilhosa, enquanto que a Bíblia ela dá respaldo que uma das evidências de fala em línguas, ou a evidência inicial de fala em línguas, do batismo com o Espírito Santo, é o falar línguas, que o batismo no Espírito Santo, que é evidência de falar línguas, ela é diferente da salvação. Primeiro a pessoa é salva e depois ela é batizada no Espírito Santo, que é a evidência inicial, ela é falar línguas. Nós vimos isso, esta promessa, aqui em Atos capítulo 3, versículo 39, que diz o seguinte, capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim, porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão de longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chama. Então, nós vimos aqui o apóstolo Pedro, no discurso no Pentecoste, dizendo que a promessa de receber o dom do Espírito Santo seria a respeito dos filhos deles, seria a promessa que eles receberam, a promessa para os filhos deles, para todos que estão de longe e todos quanto Deus vos chamou. Para eles que receberam no Pentecoste, para os filhos deles, para os que estão de longe e para tantos que estão, que Deus chamou. Então, essa promessa, ela é passada, ela é presente e ela é futura. Pedro aqui no contexto está falando da evidência do batismo com o Espírito Santo, a qual o Senhor prometeu para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Outra evidência nós temos lá em Atos, capítulo de número 8, Atos capítulo 8, versículo 44, que diz o seguinte, Atos capítulo de número 8, versículo de número 14, Atos capítulo 8, versículo 14 a 17. E diz assim, e os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O versículo 15 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e os quais, tendo descido, oraram por eles para recebessem o Espírito Santo, porque sobre ele nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Nós vemos aqui que os crentes samaritanos, através do diácono Filipe, aceitaram Jesus, fez grandes maravilhas, mas Filipe não tinha um dom de pôr as mãos e receber o batismo com o Espírito Santo na vida dos outros. Então os apóstolos enviaram Pedro e João, chegando lá, eles oraram em prol dos discípulos, das pessoas que aceitaram Jesus, e desceram sobre ele o Espírito Santo. Nós vemos outra evidência. Outro lugar nós vimos também lá na casa de Cornélio, capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, que diz o seguinte, Atos 10, 44, que diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre ele todos que ouviram a palavra. E o 45, e os fiéis que era da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque, olha o 46 que diz, porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Quer dizer, na casa de Cornélio, Pedro pregando a palavra, eles ouviram o evangelho, aceitaram Jesus, caiu o Espírito Santo sobre ele, eles começaram a falar línguas, foram batizados com o Espírito Santo e engrandecia, magnificava a Deus através do dom do falar em línguas. É o batismo com o Espírito Santo que é evidência falar em línguas, entendeu? E nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo falando que uma das finalidades do falar em línguas
lá no 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e o Espírito fala em mistério com Deus. Não é? Então, quem fala em línguas edifica a si mesmo, como está em Coríntios capítulo 14, fala em mistério com Deus. Então, pela luz da Bíblia, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é que a pessoa fala em línguas. Aquele crente, ele é salvo, o Espírito Santo mora dentro dele, mas ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para ele poder falar em línguas, para ele poder ter o dom de falar em línguas. E vai edificar a vida dele, e ele vai falar em mistério com Deus. O grande problema é que as pessoas utilizam-se das línguas estranhas, do dom de falar em língua, de uma forma inadequada, de uma forma incorreta, aí gera. Mas o dom de língua não cessou, continua em evidência, a palavra de Deus não mente, como nós lemos em Atos, capítulo de número 2, 3, para os que é daquele tempo, para os filhos deles, para os que estão de longe e para todos que Deus chama. Então, se Deus está chamando pessoas hoje para a salvação, também Deus está chamando para batizar com o Espírito Santo, para falar em novas línguas, falar em línguas estranhas, falar em um idioma que é do céu, né? Que Deus abençoe a todos. Medite lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, medite lá em Atos capítulo 2, 39, medite lá em Atos 10, 44 e medite lá em Atos 8, 14 a 17. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.